Presta atenção o quantas vezes no dia você foge mentalmente ou até no comportamento mesmo de encarar algo, alguma verdade que quer se revelar, que quer se mostrar para você, alguma consciência que precisa ser tomada, alguma verdade que precisa ser assumida e você foge. E presta atenção também o quanto de sofrimento e conflito que isso traz. Essa frase bíblica, conhecereis a verdade e ela os libertará, quando ela foi dita, ela não estava falando de algo tão micro, ela estava falando sobre a existência mesmo, né? A verdade sobre nós e o que estamos fazendo aqui. Mas para que eu toque esse ponto macro, eu preciso compreender o micro, a verdade sobre mim. Verdades sobre mim, sobre o meu contexto, sobre o meu redor, sobre a humanidade, para que eu consiga ir atingindo novas esferas de consciência, né? Novas instâncias de consciência, para que eu vá amplificando a minha instância de consciência, para eu poder estar em condição de receber e enxergar, e no mérito também de enxergar essa verdade universal, que é a que está sendo citada na Bíblia, né? E as pessoas reduzem isso a pequenas verdades, ou a sua verdade. É uma distorção enorme sobre essa frase aí, mas ok, não é dela que nós vamos falar agora, apesar de ser, mas não é dessa verdade mais ampla, porque para que você toque essa verdade mais ampla sobre a existência, aí é o seu trabalho mesmo que vai permitir que você faça isso, que isso se revele para você, porque essa é uma verdade que se revela para você. Eu tenho um podcast sobre isso lá no Spotify, se você quiser dar uma chegada lá. Tem bastante coisa interessante também sendo trabalhada por lá para ir amolecendo a mente da gente, para a gente poder ir sendo cada vez mais humano, que é a nossa condição. Expressar a máxima além da condição humana, que está possível para você aí. Enfim, enquanto eu não conseguir ser capaz de permitir que verdades sobre mim se revelem para mim e assumir essas verdades, eu vou ficar patinando numa lama de sofrimento, sem entender porquê e achando que eu sou uma vítima, que nada dá certo pra mim e que eu tô fazendo de tudo e não tô tendo reconhecimento. Ai, mas eu tô sendo bonzinho e não tô... Isso aqui já é uma verdade que precisa ser revelada, porque não existe ser bonzinho, não existe recompensa, enfim. Vamos pegar uma coisa mais prática. Tá nítido pra você que você se engole diariamente pra ir executar uma tal função que você assumiu para sua vida, aí uma profissão. E aquilo é uma verdade que está escancarada já, né? Você não precisa nem fazer força para enxergar aquilo. E você não faz nada sobre isso. Você não faz nada sobre isso. Você continua empurrando com a barriga. E a barriga vai ficando cada vez maior, literalmente. Porque toda vez que eu não quero, que eu insisto, que eu resisto em enxergar algo e assumir algo, o que quer que seja, encaixa aí, porque às vezes eu vejo muitas mulheres casadas, naquele padrãozinho, naquela coisa que a sociedade espera, naquele critério religioso e tudo mais, mesmo que você não seja, não siga uma religião, você tá debaixo dos critérios religiosos, porque o nosso país, o paradigma, né, o conjunto de crenças do nosso país é extremamente religioso. Então, mesmo que você não frequente nenhuma religião, você está debaixo dessas condutas religiosas, mesmo que você não perceba. Se você fizer um pouquinho, observar um pouquinho só, você vai ver, e for sincero com você vai perceber o quanto você encaixou a sua vida dentro dos moldes do que religiões pedem. E aí eu percebo muitas mulheres casadas que se privam de ao menos desejar ter experiências, porque ela precisa se manter naquele modelinho ali. E a privação é tão intensa que às vezes essa mulher não se dá o direito de partilhar isso com o companheiro. Porque às vezes se ela partilhar com o companheiro, ela vai descobrir que aquele companheiro também tem os mesmos desejos do que ela e tá os dois presos com medo de ultrapassar crenças e se dar a liberdade de experimentar algo. Algo que gere vida e que seja de condutas que realmente gerem vida, né? Algo que seja frutificante e edificante. Não assim, vamos fazer qualquer coisa causando dano a nós mesmos ou a outras pessoas. Vamos ter inteligência, por favor, né? Mas aqui, dentro desse contexto do que é saudável e edificante, gerador de vida, que me traz um bem-estar, que traz bem-estar para o outro,
que está num lugar de verdade cristalina dentro de mim, por que não? Se eu percebo que eu estou dentro de um relacionamento, ou que eu estou num trabalho, ou que eu estou dentro de mim, num conflito diário, porque eu tenho medo de assumir algo sobre mim mesma, às vezes são coisas muito pequenas, eu tenho medo de cortar o meu cabelo, de raspar a cabeça, eu tenho medo de pintar o meu cabelo de uma cor chocante, ou eu tenho medo de mudar de cidade, eu tenho medo de terminar um relacionamento, eu tenho medo de sair do meu emprego, eu tenho medo de assumir algo sobre mim. Eu tenho medo de olhar e falar, nossa, eu tô sendo um merda aqui, sabe? Nossa, olha como que não tá legal isso aqui que eu tô fazendo. Eu não assumo. E pra não olhar, e pra não tomar novas responsabilidades, e pra não soltar algo que é conhecido pra mim, eu não faço. E aí o meu corpo começa a reclamar. Dores começam a aparecer, começo a ganhar peso, eu começo a ficar numa confusão mental tremenda. Por quê? Porque tem algo que precisa ser assumido que eu não estou assumindo. E você sabe o que é. Não precisa pensar muito. Você só precisa ser sincero. Se você respirar, parar um pouquinho e ser sincero com você, extremamente honesto com você mesmo, aquilo tá ali, tá brilhando. Tá assim, ó, que nem um luminoso. É você que tá fazendo de conta que não quer olhar. E fica arrumando 1000 desculpas para não, e justificativas, e não, mas isso aqui é mais importante, mas isso aqui é mais importante. Enquanto isso, você vai criando uma redoma de infelicidade e vai sendo conflito. E vai começando a não dar conta das coisas ao seu redor que precisam de mais amor e mais atenção, porque você não está sendo amor e atenção para você, porque você não está sendo verdadeiro com você. E nisso as pessoas vão se agarrando a coisas que prometem liberdade, quando na verdade só aprisionam mais. E elas ficam presas a rituais, elas ficam presas ao consumo de drogas ilícitas ou lícitas, elas ficam presas a coisas que dão uma sensação momentânea de liberdade. E aqui você entrou num auto-engano violento. Você compra práticas aí, qualquer que seja a prática, não precisa ser consumindo uma substância, mas você adota uma conduta, uma prática para sua vida que te dá uma sensação momentânea de paz e liberdade, e você fica praticando aquilo e vivendo pequenos momentos de paz e liberdade quando aquilo não é uma verdade na sua vida. E você continua, mesmo com essas práticas, fazendo de conta que não está vendo algo que está louco para ser visto dentro de você. E que vai te libertar muito. Às vezes vai te exigir um movimento maior. Às vezes vai te exigir uma coragem maior, um passo de confiança e fé maior na vida. E às vezes é um pequeno movimento, às vezes é só um movimento interno. Às vezes é só assumir algo internamente, que vai te ajudar a trocar a sua conduta, a sua visão sobre as coisas, a sua visão sobre si mesmo. Então, às vezes é só assumir algo internamente e acolher aquilo e concordar com aquilo. Toda vez que eu enxergo algo e concordo com aquilo, eu concordo com o que eu escolhi, com o que eu assumi, fica mais leve. Porque daí o poder daquilo fica nas minhas mãos. Eu paro de dar meu poder para os outros. Eu paro de esperar que os outros façam algo para que melhore para mim. Eu concordo com a situação a qual eu estou. Você encaixa aí para qualquer, porque isso aqui dá para qualquer afetivo, financeiro, qualquer coisa. Eu olho para aquela verdade, ok, isso aqui está comigo, isso está em mim, eu concordo com isso para que eu tenha a força necessária para fazer algo. Enquanto eu não estiver disposto a enxergar, enquanto eu não estiver disposto a ver, a encarar aquilo, olhar e assumir aquilo, eu não vou ter a força necessária para fazer o que eu tanto quero fazer. Porque eu estou preso nas crenças sociais do que os outros vão pensar. Eu tô preso na crença de será que eu vou dar conta? Eu tô preso na crença de será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu sou suficiente? E tudo são crenças. Isso tudo é uma identificação muito grande com a memória, com a sua história, com as coisas que falaram para você e com a história que você viveu. Isso tudo é falta de intimidade com a criação. É falta de intimidade com a vida. Você está muito distante da sua real natureza quando você está assim. Porque você está vivendo preso na bolinha do teu ego, que as pessoas tanto costumam falar. O ego é a forma da gente experimentar esse planeta aqui. O ego são todas as memórias que você tem. O ego é toda essa historinha que você conta na sua cabeça todos os dias, pregando e sendo juiz de si mesmo, te colocando numa cabeça de certo e errado, de dualidade, de gangorra. A verdade, o equilíbrio, a paz, o divino, ele está no centro, ele está no meio, onde não existe certo e não existe errado.
Existe inteligência que habita o amor, que nada tem a ver com apego. Amor não é apego, amor não é prazer, amor não é nada disso que você entende que é o amor. Tá vendo quanta coisa eu preciso entender para eu conseguir estar disposto a enxergar as verdades? Mas agora, nesse momento, você pode só parar por um instante, seja honesto e sincero com você e deixa vir o que quer se revelar aqui dentro de mim que eu estou tentando fazer de conta. Às vezes eu não quero mais estar nesse casamento e eu estou fazendo de conta que quero. Às vezes eu me arrependi de ter feito uma escolha na minha vida e agora ela está se mostrando irreversível para mim, então eu tenho que concordar com ela. Se algo que você enxerga na sua vida, olha, fala, meu, isso aqui é irreversível, eu não tenho como mudar. Porque às vezes é uma situação que não adianta só eu pegar, levantar e sair. Pegar, levantar e sair. Às vezes não dá pra eu pegar, levantar e sair, de fato. Por exemplo, se você se queixa um dia, se você se arrepende, olha a sinceridade e honestidade que precisa aqui. Putz, eu me arrependi de ter filhos. Não tem como se reverter isso, né? Não tem como se reverter isso. Concorde com essa situação. Concorde com a paternidade. Concorde com a maternidade. Eu fiz essa escolha e ela é irreversível. Então eu vou concordar com ela para que eu possa ser luz para mim mesmo e aqui. Precisa de muita honestidade para tocar uma verdade dessa dentro de você. Tipo, eu me arrependi de ter filhos. Olha a tamanha honestidade que precisa ter. Porque quanta crença existe, não, em volta disso. Quanto mais honesto e sincero você conseguir ser com você mesmo, mais você vai concordar com a situação. E aí, concordando com a situação, quanto maior for a dificuldade em concordar com alguma situação, maior é o seu poder de transformar aquilo ali que está na tua mão. E uma pessoa, eu conheço inúmeras, viu? É que a dificuldade é de assumir mesmo. Uma pessoa que não olha e não assume, eu me arrependi de ter tantos filhos, né? Que às vezes teve muitos. Ou então, eu me arrependi de ter tido filho, eu me arrependi de não ter tido filho e agora me vejo numa idade em que eu não consigo tê-los, mas essa é mais fácil, né? Porque você pode adotar uma criança. Se o seu corpo físico não está gerando mais, adote uma criança, isso é mais simples de resolver. Mas aí, mesmo assim, você vai ter que concordar com a sua situação. Eu peguei uma bem bruta aqui, uma bem violenta mesmo, para você ver como tudo é possível. E tudo é possível. Eu sei as coisas que eu concordei na minha própria vida e as coisas que eu ajudei pessoas a concordar na vida delas e a transformação que vem para concordar com isso. Dentro de um relacionamento, pega uma coisa mais leve. Eu tô num relacionamento conflituoso, onde eu não consigo encontrar, ai meu Deus, eu tô fazendo de tudo para salvar esse relacionamento e não estou conseguindo, ok? Quem tá precisando concordar com algo sobre si mesmo para salvar alguma coisa é você salvar a si mesmo. Então enxergue o que em você, o que esse relacionamento traz para você uma verdade sobre si mesmo que você precisa concordar com ela. E às vezes a verdade é, eu não quero estar mais nesse relacionamento. Ou às vezes a verdade é, eu estou extremamente apegado a este relacionamento. E eu estou sendo tóxico com essa pessoa que está comigo. Eu estou fazendo isso pelo meu apego. E eu estou fazendo de conta para mim mesmo que me importo com a pessoa, que eu estou sendo bonzinho, que eu quero ajudá-la, quando eu estou sufocando essa pessoa. Porque ninguém ajuda ninguém. A gente ajuda a nós mesmos. Isso aqui virou um clichê e distorceu. E você tem que parar e meditar e respirar nessas coisas. Porque só quando eu enxergo a verdade, quando eu concordo com algo que é real e verdadeiro, é que eu tenho o poder e a força para mudar aquilo ali. E não precisa ficar fazendo hipnose e regressão. É só ser sincero com você. Porque até na hipnose e na regressão vai ter que ter essa pitada de sinceridade e honestidade. Porque senão você não consegue acessar nada. Se você tiver no controle, na necessidade de estar certo, no medo de enxergar, nada se revela para você. Você pode ir fazer a hipnose das 7 galáxias, dos 12 níveis de Saint-Germain. Nada vai se revelar para você. Você vai ficar inventando historinha, inventando justificativa para ficar onde você está. Tá entendendo como é sério esse negócio de conhecereis a verdade e ela vos libertará? A verdade liberta, sim, senhor. Só que você tem que estar disposto à liberdade. Você tem que estar disposto a assumir o que é necessário para você seja livre. Vou falar de novo, pode ser só internamente, pode ser só mudar uma ideiazinha interna e você já sente, putz, olha que boba, eu tava me agarrando nisso, eu tava me agarrando num conceito, eu tava me agarrando num pensamento, eu tava me agarrando num estado interno que era só eu soltar ele, era só eu concordar, opa, isso está em mim, como posso sentir diferente?
e aplicar isso para você todos os dias. Não existe uma varinha mágica. Não existe uma chave que destrava a sua vida. Pluf, aí você não precisa fazer mais nada. Em tudo precisa de dedicação. Dedicação. Se você não está disposto a se dedicar, para de fazer de conta. Para de fazer de conta que algo está acontecendo. Você tem que estar disposto a enxergar verdades sobre si, se você quer realmente transformar alguma coisa na sua vida. É um exercício, assim, que só precisa de você, tá percebendo? Você não precisa de um terapeuta, você não precisa de alguém te conduzindo, você só precisa de você, da sua honestidade, da sua sinceridade. E você dá saltos inacreditáveis quando você começa a ser sincero com você. Porque aí você reconhece que você está sendo orgulhoso, que o que você precisa? De mais humildade. Você precisa oferecer ajuda para quem precisa da sua ajuda. Você precisa ajuda de verdade, porque às vezes tem pais, por exemplo, famílias que se separam e pais que se colocam distantes e eles não conseguem assumir para eles mesmos que eles nunca quiseram assumir aquele filho, aquela família, que eles estavam só cumprindo a forma social. Eles nunca queriam. O que eles queriam mesmo é continuar a vida de adolescente deles. E isso é uma esmagadora maioria dos casos, você vê assim. Homens que constituem família e que não estão dispostos a assumir a responsabilidade de uma família, porque o que eles querem mesmo é continuar com o trabalho deles e vivendo a vida de lazer deles. Só que aí ele tem o adorno dos filhos para poder falar para todo mundo, olha só que família incrível eu tenho, quando eles mesmos não estão sustentando nada naquela família. Eles estão ilusoriamente sustentando financeiramente. Às vezes essa nem é a realidade, porque às vezes por trás do sustento financeiro deste homem tem uma mulher sustentando muita coisa para que ele sustente o financeiro, inclusive o emocional desse homem. Então, para ser sincero com você desde as pequenas coisas, para que você encontre um lugar mais verdadeiro mesmo, libertador, mais liberto, de mais paz, de mais divindade, mais cristalino dentro de você. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito querida que Deus não suporta um coração sincero. Então as coisas só vão se revelar para você ao passo que você conseguir ter essa honestidade no seu coração. Primeiro com você mesmo, e depois com a vida, com as pessoas, com tudo. Primeiro com você mesmo. Se você quer saber alguma coisa sobre Deus, sobre a vida, seja sincero com você. Eu falo muito isso. A sua capacidade de ser sincero, de ser honesto com você e assumir o que quer que se revele é o maior combustível para você transformar qualquer coisa. O quanto você está sendo sincero com você. O quanto você está disposto de verdade a ser livre. Respira, ouve de novo, respira de novo, ouve de novo. Medita sobre isso. Medita sobre isso respira, limpa a sua cabeça e seja sincero até para ver o quanto você está sendo sincero. E você vai ver o quanto de mentira que você conta para você mesmo todos os dias. Mini mentiras e mentiras enormes. E o tanto de mentira que você está sustentando na sua vida por tratar com leviandade e por não estar sendo sincero com você. E aí sabe o que acontece? Quanto mais a pessoa mente para si mesma, mais julgadora ela se torna. E mais interessada e xereta sobre a vida dos outros ela se torna. Porque ela está sendo tão mentirosa com ela mesma que ela quer confirmar se todo mundo está fazendo o mesmo. E qual é o nível de coragem de ser verdadeira dos outros? É sério demais. É uma pecinha de dominó que carrega todas as outras, assim. Esse ponto da sinceridade. Quanto mais mentira eu conto pra mim, mais eu julgo as pessoas, as coisas e a vida. E quando eu tô nessa esfera de julgamento, e aí, meu irmão, eu saio totalmente do pino, eu saio totalmente do centro, porque só o que eu faço é julgar. Eu não consigo observar mais nada. Eu só julgo a tudo e a todos. Eu quero encaixar tudo num certo e errado. Eu fico com medo, eu fico inseguro, porque vai que eu tô fazendo errado. Vai que isso aqui não vai dar certo. E aí eu fico julgando a mim mesmo, julgando os outros. Eu viro juiz da vida. Porque eu não tô sendo sincero comigo. Seja sincero com você. Poderia ficar aqui uma tarde toda a gente conversando sobre isso, porque tem muita coisa para falar sobre isso aqui. E é uma pecinha que realmente leva a muitas outras. Mas por enquanto faça esse exercício. Seja sincero com você, para você ver o que você está assumindo, o que você não está assumindo e como você pode ser mais livre. E tenha coragem para fazer isso. O primeiro passo é reconhecer e depois é fazer algo com isso. Não adianta nada eu reconhecer, porque senão eu fico num vórtice de culpa, de lamento, eu tenho que agir.
Mas quando eu encontro e assumo, a força vem para que eu haja. Beleza? Conhecereis a verdade e ela o libertará. Primeiro sobre você. Quanto mais sincero você conseguir ser sobre você, mais a vida vai se revelar para você também. E a verdade sobre todas as coisas. Só tenha coragem para enxergar.